Lançado no dia 22 de novembro de 2018, Homem-Aranha Mixtape é a primeira da trilogia de mixtapes de heróis que a Arca Produções planejou. E é sobre isso o Teólogo de Quinta de hoje. Senhor é um teólogo de quinta! Um teólogo de quinta, tá ouvindo? Francamente, viu? Fora daqui! Fora daqui! Fala meus amigos, fala galera, Jonathan Fernandes no ar, mais um Teólogo de Quinta, e dessa vez um Teólogo de Quinta comemorativo, né, falando dos 3 anos de Homem-Aranha Mixtape. Chegamos aí a 3 anos que esse projeto foi lançado, cara, e parece que foi ontem que eu morava na casa dos meus pais, e eu e meu irmão Rafael, juntamente com o Phil, né, que é o meu editor do podcast, e também o cara que participa da Arca Produções, que era uma produtora organizada por mim, pelo meu irmão e pelo Giovanni, onde nós fazíamos as nossas próprias músicas e colocamos, né, esse selo de Arca Produções para representar o nosso trabalho e também para produzir novos artistas também, pessoas que não tinham condições de ir no estúdio maneiro tal para gravar suas músicas e queriam gravar suas músicas, né? E a gente tava nesse projeto. Óbvio que na época eu tinha notebook, na época, enfim, eram outros tempos, né? Hoje eu não tenho mais notebook, então as produções ficaram muito mais reduzidas, as minhas músicas, inclusive. Esperou muito mais tempo para serem lançadas. Eu tô muito tempo sem lançar nada. Eu tô planejando um álbum aí em breve, mas até então sem condição de lançar. E hoje o Fio vai me ajudar a falar desse álbum, né? Inclusive ele já pode começar a falar do intro da música. Se você ainda não ouviu essa mixtape, galera, a gente vai colocar trechos, né, de cada música aqui, né? O Fio vai colocar trechos de cada música, na medida que a gente for falando das músicas, o Fio vai colocar um trechinho e tal, pra vocês irem ouvindo e sentindo mais ou menos como elas são, mas ela tá totalmente disponível. A gente vai deixar o link dela, inclusive, na descrição desse episódio. Ela tá disponível no YouTube, no canal da Arca Produções. Ela tá disponível completa lá, todas as 10 músicas, beleza? E você pode ouvir lá na íntegra, que, cara, não é porque foi eu que fiz, não é porque foi eu que lancei, mas ela parece bem atual, sabe? Eu vou te lembrar, mesmo que me custe a noite. Esse é só o primeiro passo de uma história sem fim. Mas o problema não é nem esse, é porque assim, ela veio de uma farmácia de rede. Eu trabalhei nessa farmácia de rede também. A organização... E a primeira música é a intro, né, do álbum, onde eu canto Eu Vou Te Lembrar, mesmo que me custe a noite. Esse é só o primeiro passo de uma história sem fim, que inclusive é o subtítulo da mixtape, né? Primeiro passo de uma história sem fim. O que eu quis dizer com essa frase, com esse trecho, na verdade, né, foi só pra dizer que, cara, mesmo que me custe a noite toda ficar lembrando você, que esse é o primeiro passo, que isso é só o primeiro, que isso é só o intro, que isso é só o começo, né, o pontapé de um projeto. Mesmo que me custe a noite toda pra te falar isso, né, mesmo que seja exaustivo o tempo, eu vou fazer isso, porque eu quero que você compreenda que tá começando aqui um trajeto, entendeu? É muito mais poético do que filosófico, né, essa minha frase. E aí entra o áudio da namorada do Phil, né, que quase noiva, quase esposa, né, que o Phil pode falar melhor de como que surgiu esse áudio aí, que ela participa. Salve, salve, trago as crianças pra sala, eu sou o Phil. Eu vim falar aqui de algumas participações que eu fiz na Homem-Aranha Mixtape.
E essa primeira faixa, a faixa da introdução, tem um áudio da minha namorada, né? E o lance é que assim, eu tava procurando um áudio, porque eu lembrava mesmo de ter escutado um áudio dela falando sobre o nosso relacionamento. Mas era um áudio bacana, porque a nossa relação é à distância, né? São 800 quilômetros distante só perto. A gente se vê muito pouco no ano e essa mixtape foi de 2018, então a gente tinha praticamente começado a namorar, assim, assumir de fato o namoro. Mas a gente vinha conversando desde o início de 2018, sabe? E os amigos dela diziam, cara, tu tá diferente. Os amigos dela percebiam. Ela só tava conversando comigo, ela não tinha falado de mim pra ninguém. Eles diziam pra ela, menina, tu tá diferente, tu tá, sei lá, andando nas nuvens, sabe? E aí eu lembro bem de um áudio que ela tinha me mandado sobre isso e sobre a própria visão dela da nossa relação no início, assim. E era um negócio que, quando o John me pediu alguma coisa, eu digo, caramba, eu tenho um áudio perfeito. Só que eu procurei, rodei. Fiquei umas 2 horas só vasculhando a nossa conversa. Eu não encontrei esse áudio, cara, por nada nesse mundo. Ou provavelmente era um dos áudios que o WhatsApp apaga da memória do seu celular, sem você saber. Que às vezes acontece essa porcaria, sabe? Então, assim, eu digo, pô, o Jonathan disse, não, manda qualquer coisa, aleatório mesmo, mas que seja seu e dela, porque tem que indicar um ponto na história, sabe? Não é um aleatório porque é só aleatório, mas é um ponto na história. E de fato ela mandou um áudio falando sobre umas paradas do trabalho dela. E não que isso fosse por si só um indicativo, mas essa história que ela fala no início acabou tendo um desenrolar, né, dos funcionários que saíram lá e tal. Uma grande mudança dela, do trabalho dela, que ela não trabalha mais nesse lugar, e do chefe dela. E então, assim, rolou uma certa reviravolta de lá pra cá, mas ao mesmo tempo acaba ainda sendo aleatório, porque como eu estou do lado de cá dos bastidores da música, eu sei como foi feita, então fica ainda meio estranho pra mim, sendo sincero. Mas pelo desenrolar da história, como o próprio Jonathan canta na mixtape, ele fala assim, né? Eu vou te lembrar mesmo que me custe a noite. Esse é só o primeiro passo de uma história sem fim. Então, fazia pouco tempo que eu tava namorando com ela e de fato era só o primeiro passo de uma história sem fim. E todo o perrengue que ela passou no trabalho e tal, que ela já vinha antes, né, tempos antes, até hoje, até sair desse trabalho e buscar outras coisas, ela contou comigo e eu tive com ela. Então, talvez por essa perspectiva faça sentido, né, já que eu tô dando a ideia aqui de alguém dos bastidores, talvez pensando dessa maneira não seja uma mera aleatoriedade, né? É nóis. Me disseram que eu nunca ia chegar aqui. Eu não sei onde eu cheguei, mas pode me chamar de foda. Só via minas falando de mim e vocês aí assistindo Spock. Nunca chega arroba, aprenda a lavar sua roupa. Terça falo com você tudo que aprendi na segunda. Porque você vence não estuda. Acho que ela era o 7º, mesmo se não for eu pego. Falando de paredes, olha quem me viu. Posso cancelar tudo que eu vi, mesmo não tendo visto nada. Se cubra nas cobertas, que eu te dou cobertura. Te cubro nas cobertas, pretendo ser advogado, escrevendo tudo que penso mais do que quero ouvir. A segunda música se chama Motivacional. É um trocadilho, né? Tá óbvio, né, que é um trocadilho, onde eu quis mesclar a palavra multinacional, né, com motivacional. Então ficou aí essa palavra aí, motivacional, que ao mesmo tempo que a gente fala na letra sobre o incentivo que a gente precisa ter, incentivo pessoal, né, para que a gente consiga nossos objetivos e queira tá sempre persistindo, né, nossos objetivos. Tem também a questão de você fazer tudo por um coletivo, né? Eu acho que a letra ela fala muito disso. 80% do álbum, 70% do álbum é só eu e o Rafael, né? O Fio ele participa de 2 músicas
E nessa o Rafael canta a primeira parte, e eu canto a segunda, né? Que eu começo inclusive falando: todo mundo odeia o Chris, isso não é comédia, né? Tipo, eu tô dando a entender de tipo, todo mundo odeia uma pessoa, mas isso não é engraçado, né? Porque assim, isso tem que servir para um todo, né? Para um coletivo. E mesmo que seja uma pessoa que carregue o nome do todo, mas o todo só é o todo quando o todo tá envolvido, tá ligado? Eu acho que é mais ou menos sobre isso que eu falo também. Aí tem uma parte que eu falo que eu sou da terra onde Luciano Gimenez reclama de atraso. Tem gente que não entendeu essa minha referência, né? Porque teve, eu não lembro se foi nas eleições de 2018, acho que foi, que a Luciana Gimenez postou no Twitter, né? Que por conta do Acre, as eleições estavam demorando a serem apuradas e o Acre tem 2 horas de atraso, né? Pra Brasília. Então, por conta disso, ela tava reclamando e tal. Que por conta do Acre não tinha saído o resultado, pá. E pô, isso é insignificante, né? Porque, tipo assim, o Acre sempre teve atraso em relação a Brasília e, entendeu? Tipo, não fez sentido essa piada dela. Não sei se foi piada, não sei o que ela quis fazer, mas enfim. E, cara, é mais ou menos isso que eu quis dizer nessa música, a gente quis falar nessa música. Ela não tem muito segredo não, a não ser o nome, né? Um trocadilho que a gente fez. Não queira parar meu trampo, isso aqui eu fiz bonito, sem segunda divisão, e é por isso que eu não ligo. Não queira parar meu trampo, isso aqui eu fiz bonito, sem segunda divisão, e é por isso que eu não ligo. Não. E sem segunda divisão, e é por isso que eu não ligo. Respeitado na cena, mano, me diz qual é o seu problema. Há 2 tipos de hype, o que enche o saco e o que dá pena. Mano, se não é filme de comédia, pra vocês darem risada, cuidado com... Aí a terceira música se chama Neymar, né? Por motivos óbvios, né? Eu sou muito fã do Neymar. E nessa época, em 2018, eu costumava dizer que eu era o Neymar do time, né? De 2018 pra 2019 eu fiz muito isso. Então tudo meu era o Neymar do time. Meu Instagram era o Neymar do time, meu WhatsApp tinha o Neymar do time, enfim, todas as referências eram Neymar do time. Tem gente que até hoje me chama de Neymar, pô, nas peladas, no dia a dia, tem gente que me chama de Neymar e tal, por causa disso. Não por causa da habilidade, pô, e tal, mas porque eu sou muito fã. E o refrão é muito pesado, né? Foi o que fiz o refrão da música, que é não queira parar meu trampo. Isso aqui eu fiz bonito. Você em segunda divisão e é por isso que eu não ligo. E eu falo muito tipo desse empoderamento que o Neymar traz, de me sentir. Eu coloquei nessa letra o que o Neymar passa pra mim, sabe? Que eu aprendi com ele, assim, de sempre dar a volta por cima, sempre. Eu queria muito que ele um dia ouvisse essa música, né? Assim, mas já mandei pra ele um dia que eu fiz, mas nem visualizou, eu acho. Acho, com certeza. Mas é isso. E aí eu peguei também uma referência que muitos MCs usam, né? Eu acho que quem começou com isso foi o Emicida. Eu não sei se foi o Racionais, eu acho que o Emicida foi que ficou mais popular, né? Onde ele fala que existem 2 tipos de MC. Aí depois um monte de rap fez essa referência. E eu mudei, né? Eu falei, há 2 tipos de hype. O que enche o saco e o que dá pena, né? Aquele hype onde, tipo... É o que tá acontecendo hoje com os podcasts, por exemplo, né? Os videocasts, na verdade. Pô, já encheu o saco. Tem muitos números e, tipo, muitos mais do mesmo, né? Esse hype aí enfim, é o que enche o saco. E o que dá pena é aquele que não leva a lugar nenhum. É aquele que, tipo, é inútil, é improdutivo, né? É por isso que eu coloquei. Antes disso, né, pra contextualizar, eu falei, mano, respeitado na cena, mano, me diz qual é o seu problema. Há 2 tipos de hype, o que enche o saco e o que dá pena. E eu tô falando aqui só das minhas partes, sabe? Das partes onde eu canto, porque o Rafael não tá aqui pra falar da dele. E o Fio vai comentar também as músicas que ele acha interessante e quer comentar. E eu acho a melhor frase que eu acho depois do refrão, é claro, né, que eu acho nessa minha parte, é quando eu falo assim,
Camisa 10, cheguei pra meter gol. Nesse game vocês são ruins de dar dó. No meu time vocês nem são banco. Meus reservas são muito melhor. O que eu quis dizer é que, tipo, tem muita gente que se acha o dono de uma cena, ou dono de um lugar, ou dono de alguma coisa. E acho que ninguém pode tomar o espaço deles. Acho que, tipo assim, aquilo ali é deles, sabe? E a Arca Produções, né? Tipo, o meu podcast, a Arca, a galera que colava comigo nesse tempo e que cola comigo até hoje, são o meu time, né? A galera que tá comigo. Tipo assim, tem aquelas pessoas que não fazem arte como eu faço e que elas podem ser representadas como meus reservas, né? E essa galera que se acha dono de tudo, nem no meu time joga, porque, tipo, nem são banco do meu time. Eles, tipo assim, nem pra me incentivar eles prestam, tá ligado? Porque os meus amigos, né, que são os meus reservas, eles são muito melhor do que eles, nesse sentido. Foi mais ou menos isso que eu quis dizer nessa parte. Diz o ditado: o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva, é por isso que se chama presente. Absurdo pensar nisso tudo. Logo eu que nem gosto do mundo, mãe. Cê deve achar que futuro é acordar e não ver o seu filho no quarto, pois casou tá em outro mundo. Só que tá tudo bem, só que tá tudo bem. Tempo passa devagar, que eu tenho conta pra pagar e um sermão pra pregar amanhã. Pra pregar amanhã. Amor, para de chorar, que em breve irei voltar. Tenho certeza. A quarta música se chama 76%, né? Que foi o Rafael que colocou o título dessa música, né? Porque o celular dele tava com 76% na hora que ele começou a escrever essa música. E aí ficou esse nome mesmo, né? É bem ingênuo, assim. Só que a minha parte, cara, ela é profética, né? Porque assim, o álbum foi lançado em novembro, né, de 2018, e eu fui demitido da empresa que eu trabalhava e que eu trabalho até hoje, né, porque eu voltei pra lá em dezembro de 2018. Então, antes de novembro a gente já começou a gravar as músicas, né, mais ou menos ali em outubro pra novembro a gente começou a gravar as músicas. Então, eu falo muito nessa música da união que eu e minha mãe a gente tem, eu, minha mãe e o Rafael, né, que é meu irmão. A gente tem uma união muito forte, nós somos muito família, nós três juntos, né? E eu falo, eu falo assim, mãe, você deve achar que o futuro é acordar e não ver o seu filho no quarto, pois casou e tá em outro mundo. Só que tá tudo bem, E tipo, minha mãe é muito apegada comigo, sabe? É tanto que quando eu saí e vim morar sozinho, ela chorou muito, chorou várias vezes. E assim, é óbvio, né, que eu saí não casado, né, eu saí pra morar sozinho e tal. E aconteceu muita coisa na nossa vida depois disso, sabe? É como se eu estivesse prevendo que isso ia acontecer, né? E aí eu falo, o tempo passa devagar, que eu tenho um conta pra pagar e um sermão pra pregar amanhã. Quis fazer um trocadilho, né, claro. E eu realmente, eu pregava todos os domingos, o tempo que a nossa igreja de oração livre tava com muita gente, tava bem legal, a gente tava muito empolgado, a gente tava aprendendo muito junto. E nessa época eu namorava também, eu falo, amor, para de chorar, que em breve irei voltar. E assim, é uma música bem profética, assim, eu acho. É uma das minhas favoritas, pô, pra ser bem sincero. E sem contar que tem um sample, né, da música do filme do Kung Fu Panda no começo, que a mensagem também é bem profunda, bem legal. Esse álbum, galera, tipo, repito, né, não é porque é meu, não é porque foi eu que fiz, mas é um álbum, tipo assim, pra você ouvir todo ano, pelo menos uma vez na vida, sabe? Porque é um álbum que traz, além, não só ingenuidade, né, em 2018 eu tinha quantos anos? Vou fazer a conta aqui. Eu tinha 22 anos, né, e o Rafael era muito mais novo, eu acho que o Rafael tem 13 agora, eu acho que ele tinha 10 na época, e por aí, não sei, não lembro. E a gente tinha muita a gente estava convivendo muito junto, né, muito tempo junto, e foi um período muito da hora, assim, que dá pra falar depois em um podcast, assim, falando só desse álbum, né, daria pra gente fazer um
explicar melhor e falar e contextualizar como é que era. Quando tiver eu e o Rafael, talvez a gente grave por 11 de diferença sobre esse álbum. Eu e o Rafael, a gente tem um podcast junto chamado 11 de diferença. Talvez lá a gente pode falar melhor desse álbum depois. Mina, cê sabe que contigo sempre vou estar. Nunca vou te decepcionar. Para, escuta, me ama, me beija. Vê se por 5 minutos consegue me escutar. Descobri o porquê você não usa Photoshop. Cegaria os meus olhos, botando beleza no que já é lindo. Seus olhos revelam meu verdadeiro instinto. Tudo uma questão de tempo até a gente saber como fazer uma nova vida. Só eu e você, nós dois juntinhos andando por um jardim que nunca... Calendário é a próxima música, né? É a 5ª música da mixtape. E é uma música romântica, né? É uma love song. Que teve até clipe, né? Teve um clipezinho que a gente fez essa música com qualidade, óbvio, muito inferior, assim, mas que a gente fez. Eu fiz o roteiro do clipe, que não foi muito difícil. E rolou. Cara, e calendário ela fala de dias que você passa com alguém, né? Você passa namorando alguém, você passa envolvido com essa pessoa. E fala do passado, do presente com alguém e tal. O Rafael fala muito disso, eu falo disso também. É tanto que tem várias referências, tipo, de tempo, né? Madrugada, calendário, tempo, minutos, enfim. Então a gente quis falar disso, né? Do tempo que a gente passa com a pessoa. Tipo, como eu falei, nessa época eu tava namorando, né? Então muita coisa do que eu escrevi foi sobre o meu relacionamento com a menina da época, né? Tem uma parte que eu acho muito legal, que é quando eu falo assim: vou fazer eles sentirem inveja de nós e depois provar que nunca poderão afastar nós dois. Depois de egoísmo, puro achismo, te encontrei na minha rua. Você é minha lua, então me guia. Caraca, essa... parece que nem foi eu. Parece que nem foi eu que escrevi. Enfim, calendário ela fala disso, né? Lembrando, galera, vão lá ouvir o álbum na íntegra, beleza? Tá disponível no YouTube. Voei atrás de um sonho que parecia impossível. A saga de um matuto, uma jornada incompatível. O coração de um mano que não sabia dizer o que se conversou, ouviu e viu, mas ninguém crê. Eu lembro como fosse aqui agora na minha frente. O cheiro, a visão, tão gravado na minha mente. Como criança alegre por ganhar um doce. Se fosse assim todos os dias, se assim fosse. Por cada oração feita, mano, nem sei o que eu digo. Entre apostas e certezas, Jesus foi meu amigo. Não quis vencer pelo cansaço, mas quase fui. Pular a janela não, a porta abriu, vem pela luz. Eu não sou o chorão, não falei tudo que ela gosta de escutar. A próxima música, a 6ª música do álbum, se chama Matuto, que é o fio que começa, né? Acho que o fio pode começar falando dela. Cara, a faixa Matuto, eu fiz ela baseado na minha história com a minha namorada, tá ligado? Eu nunca quis, na verdade, um relacionamento à distância, que é o que eu tive com ela, que é o que eu estou tendo com ela ainda. Mas, sendo sincero, é muito louco. Eu simplesmente escrevi: voei atrás de um sonho que parecia impossível. A saga de um matuto. Sendo nordestino, é a maneira que a gente que a gente se enxerga e se localiza, né? A saga de um matuto, uma jornada incompatível. O coração de um humano que não sabia dizer o que se conversou, ouviu e viu, mas ninguém crê. Porque foi muito tempo de oração, e até falo, né? Por cada oração feita, mano, nem sei o que digo. Entre apostas e certezas, Jesus foi meu amigo. Porque é difícil você explicar, principalmente para quem não entende tanto de internet, da mãe, dos seus irmãos, tudo. E não entender por entender, como se tudo na internet fosse uma maravilha e tudo mais, não. Mas entender que entre tanta porcaria que tem na internet, eu de fato encontrei o amor da minha vida, tá ligado? Eu de fato encontrei a pessoa que eu amo. E aí fazer entender isso, sabe? Tirar essa preocupação de minha mãe ou daqueles que me amam e se importam comigo. Além de eu mesmo ter que lidar com o fato de ser um negócio muito difícil, sabe? Relacionamento à distância, né? 800 quilômetros
como fala no final, 800 km, 3 anos, parecem nada. O Matuto não tá doido, só foi ver sua amada. Tem que viajar pra cidade que ela mora, tal, é distante pra caramba. Então, a gente se vê muito pouco, fisicamente, pessoalmente. Poxa vida, se contar no ano, deve dar um total de um mês e meio no máximo. Fora isso, é tudo à distância, tudo aplicativo, WhatsApp, chamada de vídeo, entendeu? Sabe? E eu lembro como se fosse aqui e agora na minha frente, o cheiro, a visão tão gravado na minha mente, como criança alegre por ganhar um doce, se fosse assim todos os dias, se assim fosse. Porque queria eu que eu tivesse com ela todos os dias, tá ligado? É uma merda esse lance de ter que ficar indo e vindo. Mas sempre que eu a vejo, sempre que ela tá comigo, a gente ainda fica assim por umas semanas, sabe? Com a sensação do abraço, com a lembrança do cheiro, com a lembrança da visão, da presença da pessoa na sua casa, sabe? É uma felicidade que a gente não se cabe um no outro. E por fim, né? Eu não sou chorão, eu não falei tudo que ela gosta de escutar, mas ela veio me procurar. É uma referência até ao próprio início nosso do relacionamento, porque a gente se conheceu tudo pela internet e a gente tava um tempo sem conversar. E aí um dia desse ela basicamente me mandou um oi sumido gospel. Mandou uma mensagem pra mim no Instagram dizendo: faz tanto tempo que a gente não conversa e tal. E beleza, vamos trocar uma ideia. E eu fui conversar, normalmente, como 2 seres humanos civilizados. Só que aí a conversa começou a crescer. E o resto é história, sabe? Eu não falei tudo que ela gosta de escutar. Eu falei o que eu sou. Só que ela gostou. Então é isso aí, sacou? Essa é a minha parte do Matuto. E aí veio o Rafa e o Jonathan escrevendo as paradas deles e seguindo a ideia também. É nóis. E então nessa música todos nós falamos dos nossos relacionamentos, né? Assim, acho que eu fui o único que eu falei de alguém que não era a minha namorada da época. Era alguém que tinha ficado, que foi muito especial pra mim. E assim, não deu certo a gente ficar junto e tal, porque houve muita coisa, aconteceu muita coisa, não deu pra, mas eu guardei um carinho muito especial por ela. E aí eu começo dizendo, né, tipo, que sabe, mas finge que não. Na última vez que eu bati na sua porta, você disse que era o nosso fim. Ou seja, na última vez que eu procurei ela, né, que eu mandei mensagem pra ela, ela disse que era o fim e tal. Aí eu questiono, mas que fim? Você nem começou, não teve nem começo, como é que teve fim? E eu falei pra ela, prometi não me despedir, que eu prometi pra ela que eu não ia me afastar dela, né. E aí eu falo, lembra do 113? O 113 era o número do ônibus que a gente pegava lá pro meu bairro, que eu morava no bairro Rosa Linda. E o ônibus que a gente pegava pra ir era Jacarandá, que o número da linha era 113. Aí eu falei, lembra do 113 das coisas idiotas que eu disse. Pensei ser um novo filme, mas era reprise. Eu pensei que era um novo capítulo na minha vida com ela, sendo que foi só mais uma repetição de relacionamentos frustrados que eu tive na minha vida. E eu, mero coadjuvante, né? Sem tomar nenhuma atitude de protagonista. E aí eu pego uma referência da música do Bruno Marrone, né? E se todos os amantes já adormeceram, e o que faço com essa relação? E se eu cair e segurar minha mão, eu peço perdão por ela no final, por tudo que eu fiz. E o Fio fala, né? O Fio já falou, né? Da referência da parte dele. O Rafael, ele fala sobre referência de eu não sei como, porque o Rafael era muito novo na época, eu não sei nem se ele tinha. Mas tinha namorinho de escola, né? Eu acho que o Rafael fala disso. Só pra lembrar, gente, o Rafael, meu irmão, ele é muito inteligente, ele é muito foda. Tipo assim, eu acho que tá no sangue dele, né? Minha mãe fala que a maior inspiração dele, a maior referência dele sou eu, né? Por tudo que ele veio fazendo. Mas ele tem um talento nato que é dele mesmo, tipo, muita coisa que ele escreve que vai além de mente de criança, pô. O pessoal diz que mente de criança é fashion, né, e tal, mas, meu Deus, não é porque é meu irmão não, mas o moleque é gênio. Sou terrorista na terra de contra. Só entende quem joga CS, você não entende porque no meu game cê não entra. Amor, quem tava no topo desceu e quem tava embaixo fica lá mesmo. Lembrei daquela arma que não dispara e pensar que cê me
próxima namorada. Como anaconda no Saara, como escorpião. Cê roda catraca que eu tô rodando as mina. Cê pensa que comigo ela não pira, cê acha isso, mas Próxima música se chama 7, é a 7ª música do álbum, né? Que a gente fala muito, eu falo muitas referências com 7, né? Porque essa foi a intenção mesmo, é uma música bem, tipo, se nós fôssemos pessoas famosas, se fosse uma produção, tipo fora, assim, seria uma música comercial, seria uma música pra vender, pra fazer clipe e tudo mais. E na minha parte eu falo, mano, eu vou ter um filho. Vou dizer pra ele que isso é difícil, que meu pai não fala mais comigo, que às vezes é um castigo. Na época eu tava muito tempo sem falar com meu pai. E meu pai, a gente nunca teve uma relação muito boa, né? Muito próxima também. E o fato de eu querer ter um filho é justamente pra poder ser um pai que eu nunca tive, né? E é mais ou menos isso. Aí teve uma parte que eu falo, né, provando pros haters que isso é flow sincero, dizendo pras amigas que são um caso sério, quero ficar rico, ser levado a sério, mas esse é pecado, perdão, não me leva a sério. Nessa parte fala um pouco da ganância, né, tipo, de ficar rico pra poder ser respeitado e ganhar, tipo, respeito de uma forma comprada. E isso é pecado, isso não é saudável. Aí eu falo, perdão, não me leva a sério, tava só zoando, né. E depois eu cito minhas referências, né? Pista tava molhada, fui Ayrton Senna. Pra quem não sabe, Ayrton Senna era esplêndido, né? Na chuva. Diretor do filme, dirigia a cena. Fiz meu próprio álbum, meu próprio podcast, enfim. O Neymar do time, referência, né? Do Neymar, artilheiro em campo. Terno preto em festa, tipo homem branco. Fiz um trocadilho, né? Tipo, terno preto em festa, tipo homem branco. Geralmente a gente usa terno somente em momentos ruins, né? Então, tipo, na igreja, pá. E eu queria usar terno preto como os brancos usam em festas de gala, né? Aí eu falo, sou um negro lindo, acriano com orgulho, filho querido, empresário sem lucro. Esse empresário sem lucro é porque, tipo, eu tô investindo numa produtora, tipo, um negócio nosso, mas que a gente não ganha dinheiro com isso, né? A gente investe, mas nós não temos dinheiro. A gente investe com o nosso tempo, com aquilo que a gente sabe fazer, com aquilo que a gente tem, mas o lucro ele não vem. Aí eu pego e falo, sou pastor amigo, minha igreja é minha vida, né? Um trocadilho com minha casa é minha vida. E mãe, te amo muito, né? Dando pra minha mãe, é uma música que eu soltei muita coisa assim, sabe? Como eu falei, eu tava mais preocupado em encaixar no beat do que mesmo com aquilo que eu ia falar. Mas é uma música que eu gosto muito, inclusive da parte do Phil. Que o Phil ele pega muito daquilo que a gente falou, o Rafael e eu, e fala na parte dele. Phil, fala, comentei só a parte, meu mano, que ficou foda nessa música. Então, a faixa 7, eu em geral curto escrever em cima do que as outras pessoas que estão na faixa comigo escrevem, sabe? Principalmente se os versos deles vêm antes. Porque aí eu uso os versos deles como fundamento pra fazer a minha parada, sabe? Como o verso do Rafa e o verso do John veio antes dos meus, então eu usei eles como fundamento. E aí eu fiz várias referências aos versos deles, tanto pra fortificar minha própria ideia, quanto pra me unir com o tema deles, pra fazer uma coisa só, mais ou menos coesa pelo menos. Mesmo tão à distância assim, feito a gente. Que é uma das coisas que eu falo, né? Aqui Pernambuco, Recife falei, Conexão Acre, Rio Branco rimei, de leste a oeste, a norte e nordeste, sabe? Então, que a gente tá em opostos extremos do Brasil e a gente tá fazendo esse trampo aí, no podcast, no rap e tudo mais. Mesmo que hoje eu esteja um pouco distante do rap como um todo, porque faz tempo que eu não escuto, que eu não me envolvo com os artistas, com a cena, sabe? Eu tô caminhando musicalmente por outros caminhos. Mas fazer esse trampo foi muito massa. E essa música eu acho que foi a que eu mais, provavelmente foi a que eu mais curti fazer, porque principalmente naquela época, 2018, quando saiu essa mixtape, né, como o Jonathan falou, é uma época de muita tensão política e tal, e é uma época que eu ainda tinha redes sociais, estava planejando sair depois de um tempo, mas eu saí de fato. Hoje eu tô sem redes sociais, mas eu tava meio
pé no chão. Era um pé no chão meio chato, sendo sincero. Mas um pé no chão assim, tipo, galera, vamos focar, pô. Cuida da sua vida, sabe? Não se perde. Redes sociais, meus números, meus likes, isso, aquilo. Não, leva na boa. Tu tem coisa mais importante, sabe? 7 horas da manhã, acorda, vamos trabalhar, entendeu? E aí, nisso que eu peguei referência, por exemplo, quando o Jonathan fala 7 horas, 7 vezes sonhando contigo, 7 vezes fui teu salva-vidas, 7 horas fui seu amigo e no dia 7 você fugiu comigo. Aí eu peguei esse lance, 7 horas, tal, eu digo, 7 horas de sono, 7 horas partida, tipo, 7 horas do tempo pra tu dormir, pra tu descansar, de boa, né? 7 horas da manhã, vambora, vazar, entendeu? Às vezes mais cedo, né? Mas pelo menos 7 horas é o tempo máximo aí pra você sair de casa, principalmente nas grandes cidades, pra você sair e conseguir chegar a tempo no seu trabalho, tá ligado? E aí fazendo as referências aí, por exemplo, no Flow, no CS, a fera ferida, seguida a batida com tiros de 12, se diz terrorista tão cheio de pose, fazendo a referência ao que mandou o Rafa no início, né? Sou terrorista na terra de Contra, só entende quem joga CS, você não entende porque no meu game você não entra, tá ligado? Aquele tipo de verso botando banca, mas é isso mesmo, você confia no teu taco, bota a banca na parada que tu faz, tá ligado? E aí eu usei isso, tipo, não como zoação dele, mas seguindo a ideia dele, tá ligado? Se diz terrorista tão cheio de pose, porque tem nego que é assim, entendeu? O Rafa, como o John falou, é um menino inteligente pra caramba, e ele velho. Em outras letras que você vê dele, você viaja fácil, tá ligado? Enquanto tem gente que paga de pseudo-intelectual, que fica achando que é um inteligente, que escreve de boa e não tem nada, tá ligado? Outras referências, por exemplo, mandando, né, um Neymar do time, batendo um bolão, nova geração pisa no escorpião. O escorpião, que é o cara que o próprio Rafa tá zoando no verso dele, como diz, como escorpião você roda a catraca, aqui eu tô rodando as minas. E o Jonathan, que era chamado Neymar do time na época, botava tudo, né, todos os arroba dele aí, Instagram, Twitter, era o Neymar do time. Eu vou fazer a referência pro meu brother, tá ligado? E aí a mensagem que eu passei em geral nos versos que eu fiz em 7 era de você focar na tua parada. Como eu comecei o verso fazendo. Se aquele post, se aquela curtida, se o comentário me tirasse a vida. A vida é Jesus, ele é meu salva-vidas. 7 horas de sono, 7 horas partida. Então, tipo, não fica muito de olho assim meus likes, meus comentários, meus seguidores. Não, porque fulano comentou isso. Não, meu irmão, levanta, vamos trabalhar, que isso não interessa. Ninguém vai pagar tuas contas, tá ligado? Nenhum comentário, nenhuma curtida vai fazer isso por você. Você é que faz tua vida, tá ligado? Se tá se sentindo mal, então assim, vai mal mesmo. E vai, tá ligado? E aí no final eu mandei Rebelde com Causa, Brasil. Porque, convenhamos, principalmente em 2018, tem a atenção que a gente tava, né? Rebelde com Causa Brasil, labuta de maio a abril. Se você fizer as contas, dá um ano. Sistema é pesado, partiu, mas ainda assim vem sempre gentil. Pra gente lembrar de que a gente não precisa ser grosso um com o outro, tá ligado? Eu sei o que sou por ensino, que da minha mãe vem desde o menino. Mas agora, 7 horas na rádio, a voz do Brasil, solta o hino. 19 horas em Brasília. E agora está começando a hora do Brasil. É nóis. Antes de falar da próxima música, falar um pouco da capa, né? Que a capa é um desenho do Rafael. O Rafael fez esse desenho, pintou. Ficou muito foda esse desenho, muito perfeito mesmo, tipo. E a gente tirou uma foto do desenho, né? O que ele tinha feito, ele fez justamente para ser a capa do álbum. E criamos, né? Colocamos ali Homem-Aranha Mixtape por cima e ficou a capa do álbum. Ontem eu pensei na gente, a parte do refrão eu ignoro, como ignoro quem quer separar a gente.
pensando em tudo que a gente viveu. Minha vida é só você e eu, marcas das vezes nunca feriram nós dois. E se ouvir essa música, vai querer me reencontrar. E eu fiz ela pra gente ouvir até o fim. Contigo eu quero casar, perdoa as vezes que fui chato, tolo. Abri mão de você ignorando todo da situação. Amor, isso só tem sentido se A oitava você... música se chama Mary Jane, né? Que é referência ao Homem-Aranha, ao filme do Homem-Aranha. E a gente fala das nossas Mary Jane, né? E o Rafael. E é uma música que eu brinco muito com o passado, o presente e o futuro nessa música. Eu não sei se vocês vão perceber quando vocês ouvirem a música, mas agora que eu tô falando fica claro, né? Que eu começo dizendo ontem, eu pensei na gente. A parte do refrão eu ignoro como ignoro quem quer separar a gente. Mais uma vez, né, dando referências sobre pessoas que querem separar o casal e tudo mais. Aí eu falo pensando em tudo que a gente viveu. Minha vida é só você e eu. Eu sempre brinco com o passado e o presente, né? Ontem eu pensei na gente, a parte do refrão eu ignoro, passado e presente. Pensando em tudo que a gente viveu, passado, minha vida é só você e eu, presente. Marcas das vezes nunca feriram nós dois, passado. E se eu ouvir essa música, vai querer me encontrar, presente e futuro. E eu fiz ela pra gente ouvir até o fim, presente e futuro. Contigo eu quero casar, futuro. Perdoa as vezes que eu fui chato, tolo, abri mão de você ignorando toda a situação, passado. Pra quem não tá entendendo nada que eu tô falando, eu tô lendo a letra, tá? A minha parte da música. Amor, isso só tem sentido se você segurar minha mão, presente e futuro. Lembra das nossas brigas? Passado. Mas isso não é um texto dos sorrisos, presente. Meu ego causou sua ida, passado, né? Mas o meu beijo colocou no seu rosto esse sorriso, presente. Eu amo esse sorriso, presente. Então é uma música que eu tô toda hora brincando com passado e presente da relação e tal. E óbvio que na época eu não tinha consciência nenhuma do que eu tava fazendo. Eu tava só escrevendo, velho. Mas saiu. A parte do Rafael também é muito top. Cara, seria legal se a gente pudesse gravar aí o Rafael e tal. Mais uma vez eu repito. Mas depois a gente grava o Rafael começando as partes dele também, que vai ser muito top. E a próxima música é uma das minhas favoritas. As duas últimas músicas do álbum, né? O Vilão e Como Nossas Mães. São uma das minhas favoritas do álbum, porque são músicas muito sinceras. Meu sono, só eles falam por mim quando penso em desistir. Vontade de te ter aqui. Eu fui o vilão disso aqui. Eu e meus dons, indiferir quem me quer por perto. A hora de fazer tudo virar. Eu sumi, não deu certo. Logo eu... Na música O Vilão, que é a penúltima música, né? A música 9. Eu falo meu sonho, só eles falam por mim quando eu penso em desistir. Eu falo das vezes que eu sou meu próprio vilão, né? Onde eu sou meu próprio adversário, onde eu me saboto e penso em desistir, faço coisa errada, enfim. E a minha música, ela vai viver pra sempre. E eu faço questão que as pessoas saibam que eu faço música pra que elas façam com que minha música viva pra sempre, e assim eu esteja sempre presente, né? Então é por isso que eu faço música, por isso que eu falo dos meus sonhos pras pessoas. Quando eu penso em desistir, é só essas coisas que falam por mim. E aí eu falo, eu e meus dons, diferir quem me quer por perto. Da minha dificuldade de lidar com as pessoas, né? Sou um cara muito difícil de lidar com as pessoas, sou um cara muito problemático, muito... E eu não escondo isso de ninguém. Eu falo, é uma música onde eu falo que eu sou o vilão mesmo, sabe? E é uma música que fala muito disso. Aí tem um sample do Homem-Aranha também, do filme do Homem-Aranha, né? Onde ele fala do sonho dele. Onde ele cai toda vez que ele acha que ele é um Homem-Aranha, que ele voa. E aí tem um refrão onde eu falo, né? Mas eu sei que você vai ouvir minha voz, eu sei que você vai ouvir falar de nós. E sim, as pessoas estão ouvindo falar de nós agora.
nesse podcast, né? Calma moço, eu já vou abrir. Só dá um tempo pra me preparar. É muita pressão pro cidadão de bem. E eu não tenho pressa. Calma amor, que eu já vou sorrir. Só dá um tempo, deixa eu trabalhar. Tô tentando fazer as pazes com o mundo que quer me matar. A cada virada do beat é como se eu ficasse rico, sem ter condições de explicar como é que me E a última música, ela se chama Como Nossas Mães, é uma referência à música do Belchior, Como Nossos Pais, né? E eu fiz essa música muito em homenagem a essa música do Belchior, que eu sou muito fã. A última música do álbum, ela pra fechar, ela é realmente uma música pra fechar, né? Ela começa com um sample que uma vez lá na descrição da música eu falo, né? Eu acordei 5 horas da manhã, liguei pra rádio, um programa que eu sou muito fã, inclusive esse locutor é um cara que eu quero muito trazer pro Teólogo de Quinta pra trocar uma ideia com ele, mas é muito difícil falar com ele, cara. E eu pedi uma música do Luan Santana, né, que eu gosto muito, que é Promete. E eu tinha pedido pra oferecer pra Renata, que é uma amiga minha do trabalho. A gente não era namorado, a gente nunca teve nada, a gente só era amigos mesmo. Só que eu sempre brincava com ela, né, de que eu era apaixonado por ela, de que ela era meu amor, enfim. E eu peguei essa parte, ficou bem legal. Eu coloquei ela como intro da música, né. E na minha parte eu falo calma moça, eu já vou abrir. Só dá um tempo pra me preparar. É muita pressão para o cidadão de bem, eu não tenho pressa. Lembrando que o álbum é de 2018, então em 2018 estava aquela guerra política no Brasil. E essa frase cidadão de bem estava muito popular, né? Assim. E nessa parte eu falo como se fosse os políticos de plantão, né? As pessoas que defendem um lado e defendem o outro, que queriam todo tempo convencer a gente de um lado ou do outro, né? E é como se o cara quisesse me assaltar minha casa, roubar minha casa. É que eu falo, calma moça, eu já vou abrir, só dá um tempo pra me preparar, ou seja, só dá um tempo pra eu votar em quem eu acho melhor, entendeu? É muita pressão para o cidadão de bem, eu não tenho pressa. E aí eu falo, calma amor, eu já vou sorrir, só dá um tempo, deixa eu trabalhar. Eu tô tentando fazer as pazes com o mundo que quer me matar. Então, tipo assim, eu tava num momento da minha vida onde eu tava trabalhando e eu tinha responsabilidade dentro de casa, tinha que ajudar em casa, porque a minha família tava passando por uma fase muito difícil financeiramente, e era muita coisa, e eu queria fazer música também, e eu queria, sabe, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E tem uma parte que eu falo, né, que eu negocio as horas extras pra não negociar meus sonhos, né? Eu negocio o meu trabalho com a minha vontade de fazer arte, de fazer música, de fazer as coisas que eu gosto. E o refrão lembrei de quando éramos crianças, éramos como nossos pais, né? Pai e mãe, em caso, né? E quebrei a cara lendo pro sorriso dela. Hoje somos como nossas mães. A parte que eu falo, quando eu quebrei a cara olhando pro sorriso dela, ela não significa mulher, tá? Significa vida. Olhando pro sorriso da vida. Hoje somos como nossas mães, ou seja, geralmente na galera que nasceu comigo, que cresceu comigo, foram criados só com mãe e padrasto. 90% dos meus amigos só foram criados com mãe ou mãe e padrasto, não tinham mãe e pai. E eu falo isso, né, que a perda da inocência, né, onde a gente se vê na situação onde, tipo, muitos conflitos internos, conflitos familiares, conflitos de vida, faz com que a gente perceba muita coisa, né, depois assim. Então é meio que isso. E é isso, galera. Essas são minhas considerações do álbum, né? O álbum tá fazendo 3 anos aí. Espero muito, quero muito que você ouça. Você vá lá no link que a gente deixou aí, escute essas músicas que eu vou ficar muito feliz. Comente lá no nosso Instagram, @teólogo de quinta, @Jonathan Fernandes original. Segue a gente lá no Instagram. Fala pra mim o que você achou do álbum. Manda pros seus amigos também. E obrigado, Phil,
além de ter editado esse podcast, ter também comentado e ajudado a gente a fazer esse programa aqui, beleza? Então é isso, galera, até a próxima terça-feira com mais uma plataforma e até a próxima quinta com mais um Teólogo de Quinta.